Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Antônio Rafael Santana. No vídeo de hoje, iremos iniciar o nosso conteúdo de revisão, onde iremos abordar todos os assuntos que já foram tratados no período anterior à pandemia. Nesse vídeo de hoje, temos como objetivo lembrar as principais funções de um sistema operacional. E para isso, precisamos primeiramente compreender como é formado um computador e como que os programas são gerados. Vamos lembrar qual que é a definição, então, de um computador. De acordo com o dicionário Roais, o computador é uma máquina destinada ao processamento de dados, capaz de obedecer a instruções que visem produzir certas transformações nesses dados, para alcançar um fim determinado. Em outras palavras, um computador é capaz de processar informações para alcançar um determinado fim. Os computadores podem ser os PCs, podem ser notebooks, podem ser tablets e podem ser smartphones. Todos esses equipamentos que eu citei têm a capacidade de executar tarefas diversas, né? Atualmente, os smartphones fazem muito mais do que ligações, né? E, na verdade, o uso de smartphone hoje acaba sendo muito secundário na questão das ligações. Quase sempre, os smartphones estão conectados, nós estamos editando documentos, editando planilhas, jogando jogos, enfim. Hoje, nós podemos considerar smartphones e tablets como computadores, assim como os PCs e os notebooks. Os principais componentes de um computador são o processador, a memória principal, a memória de armazenamento e uma placa que conecta todos esses componentes. Detalhes sobre esses hardwares serão citados em aulas posteriores. Basta entender agora que o processador é o componente mais importante de um computador. É o cérebro do computador. É o processador que executa as instruções que fazem os programas funcionar. É o processador que coordena o uso de todos os demais componentes de hardware de um computador. Por isso, vamos focar no agora de início nesse componente. Mas temos que ter em mente que para todos os demais componentes funcionarem, também é necessário que eles recebam instruções para executar as suas tarefas. Vamos falar mais detalhadamente sobre isso nos próximos slides. Uma questão também muito interessante é que para que o usuário interaja com o computador, é necessário alguns periféricos de entrada e saída, como por exemplo o teclado, o mouse, o monitor, interfaces de rede e por assim em diante. Essas interfaces são chamadas de interfaces de entrada e saída. Existem também os chamados sistemas embarcados, que, assim como os computadores, transformam informações para gerar um determinado resultado. Só que ao contrário dos computadores, os sistemas embarcados eles executam algumas operações específicas ou um conjunto mais limitado de operações. Por isso, possuem um hardware mais limitado que um computador e são também mais baratos. Os sistemas embarcados acompanham uma grande gama de eletrodomésticos, de instrumentos musicais, telefones, smart TVs e por assim em diante. Esses equipamentos também são de suma importância e também têm um funcionamento bem parecido com os computadores. Para fazer, pessoal, os computadores ou os sistemas embarcados funcionarem, é necessário que nós possamos fornecer instruções para esses equipamentos. Então, um programa de computador é um conjunto de instrução que descreve uma tarefa que o computador deve realizar. Desta forma, nós temos que pensar agora como que essas instruções são passadas para o computador. Para isso, temos que imaginar um computador é um dispositivo eletrônico. Sendo assim, há apenas dois estados que um dispositivo eletrônico consegue detectar: a presença de energia e a ausência de energia. Com isso, o sistema binário ele ficou muito compatível com esse cenário. O sistema binário, assim como a energia, possui dois estados, um bit 0 e um bit 1. Então, computadores utilizam o sistema binário para descrever as suas instruções. E também usa o sistema binário como uma forma de mapear tudo que é utilizado nele. Então, todas as informações, todos os dados são traduzidos em sequência de 0 e 1, assim como todas as instruções que o computador deve executar também são sequências de 0 e 1.
Muito bem. Uma terminologia muito utilizada no nosso meio da computação é a palavra do computador. Palavra é a quantidade de bits que um processador consegue processar a cada ciclo de processamento. Atualmente, os processadores, em sua grande maioria, possuem 64 bits. Isso significa que a cada ciclo de processamento, o processador consegue processar 64 bits por vez. Tá? Isso implica diretamente na velocidade de um processador, além de sua frequência, que é a quantidade de ciclos que esse processador consegue fazer em um segundo. Atualmente, os processadores funcionam na casa de gigahertz, ou seja, na casa de bilhões de ciclos por segundo. E também, atualmente, os processadores possuem de mais de um núcleo. Com isso, eles conseguem fazer de forma paralela esses ciclos de clock. Mas isso é um assunto que vocês vão ver nas disciplinas relacionadas ao hardware de computador. Aqui, nessa tabela, vocês vão ver algumas notações que são utilizadas no sistema binário. A mais importante é que 1 byte representa uma sequência de 8 bits, tá? E a gente pode ir aumentando esse agrupamento de acordo com alguns nomes. Por exemplo, o quilo, né, é o prefixo de 1000, assim como o mega é um prefixo de milhão, giga de bilhão, tera de trilhão. Então, esses prefixos são utilizados para significar uma determinada quantidade de bytes, tá? Então, 1 byte são 8 bits, 1 kilobyte é 1000 bytes, 1 megabyte é 1 milhão de bytes, e assim por diante. As linguagens de programação, então, são criadas para que os programadores desenvolvam aplicações. Seria muito difícil, pessoal, como vocês podem imaginar, se um programador tivesse que decorar sequências de 0 e 1 para fazer os programas de computador. Nos primeiros computadores, era isso que acontecia, através de papéis de cartões perfurados. Tá? Haviam cartões, o programador ia lá, furava os cartões, fazendo os 0 e 1 para rodar os programas. Mas atualmente, né, existe uma maneira muito mais eficiente de fazer programas, que é através das linguagens de programação. E essas linguagens, elas possuem níveis de proximidade com essa notação binária, que realmente é utilizada pelo processador. Então, a linguagem de programação mais próxima do 0 e 1 é a linguagem Assembly. E essa linguagem Assembly, ela depende diretamente da arquitetura do processador. Um nível mais acima ao Assembly, vem as linguagens que vocês vão aprender aqui durante o curso, que são as linguagens utilizadas no mercado para desenvolver aplicações, como C, C++ e Pascal. O que acontece nessas linguagens é que elas sofrem um processo de compilação, que na maioria das vezes gera um código assembly compatível com o processador que está sendo usado naquele computador. Muito bem. Essa questão, pessoal, do nível da linguagem, se ela está mais próximo ou mais distante do 0 e 1, ela implica na facilidade de uso dessa linguagem. Beleza? Quanto maior o nível da linguagem, mais fácil para o programador desenvolver nessa linguagem. Quanto mais baixo o nível da linguagem, mais próximo do 0 e 1, mais difícil de se programar nessa linguagem. Aonde que entra, então, o sistema operacional nessa conversa? Mesmo, pessoal, com o desenvolvimento, né, com o surgimento das linguagens de programação de alto nível, como Java, PHP, C++, ainda assim seria muito difícil para um programador ter que desenvolver aplicações se ele tivesse que lidar com detalhes de todos os demais hardwares que compõem o computador, como, por exemplo, o funcionamento de um disco rígido, o funcionamento de um monitor, o funcionamento do mouse e por assim vai. Se nós programadores tivéssemos que entender com detalhes como tudo funciona e como a gente deve instruir o hardware para ele funcionar corretamente, provavelmente um programa de computador nunca seria desenvolvido ou demoraria muito tempo para ser desenvolvido. Com isso, foi criado um software que faz esse meio de campo para nós, que é o sistema operacional. Então, o sistema operacional é um software intermediário. Quando a gente desenvolve um programa, uma aplicação utilizando uma linguagem de programação, nós desenvolvemos ela compatível a um sistema operacional e não mais compatível com os hardwares do computador. Quem faz a compatibilidade com o hardware do computador é o sistema operacional.
Então, o sistema operacional preocupa com todos os detalhes de implementação do hardware que é composto aquele computador. Com isso, nós programadores de linguagem de mais alto nível não precisamos preocupar com esses detalhes. Então, pessoal, resumindo aqui, o sistema operacional é uma camada de software intermediária entre os programadores e usuários do computador e o hardware, tá? Então, o sistema operacional veio para facilitar o uso do computador, tanto pelos programadores quanto pelos usuários de computadores. Os sistemas operacionais mais comuns que temos atualmente são o Windows, o Linux e o Mac, que é da Apple, né? O Windows é proprietário, o Mac também é proprietário, e o Linux é código aberto e livre, né? Todo mundo pode mexer. O Linux possui várias distribuições, né? Onde tem uma comunidade bem engajada, e o Windows é largamente utilizado por todo mundo, e o macOS é aquele um pouco mais caro, aquele mais refinado, né? Aquele que tem um público mais exigente. Na mesma linha, nós temos o sistema operacional Android, que está largamente distribuído entre vários tablets, entre vários celulares. E o iOS, que é o sistema da Apple para celulares e tablets, tá? O Windows Phone vem caindo muito em desuso, tá, pessoal? Na maioria das vezes, o que vem sendo utilizado é o Android e o iOS. Existem também, pessoal, sistemas operacionais de sistemas embarcados, que são usados, por exemplo, nas Smart TVs e alguns equipamentos, tá? Mas aí existe uma grande variedade. Então, vamos focar aqui, por enquanto, nesses principais. Uma coisa muito importante é que o sistema operacional ele disponibiliza para o usuário interfaces para interação entre o usuário e o próprio computador. Essas interfaces elas podem ser textuais, através de prompt de comando, ou podem ser gráficas, através das GUI, né? A sigla GUI, que é Graphical User Interface. Tanto o sistema operacional Linux quanto o sistema operacional Windows fornecem os dois tipos de interface, ficando a cargo do usuário usar aquela que atende melhor. Às vezes, as pessoas confundem a interface com o próprio sistema operacional, por ser aquilo que as pessoas estão vendo. Mas, na verdade, as interfaces são só programas que funcionam em cima do sistema operacional. Outra coisa muito interessante em relação aos sistemas operacionais é que eles possuem dois modos de operação. O modo núcleo, que possui um acesso completo ao hardware, e o modo usuário, que tem um acesso mais restrito às funções do sistema operacional. Essa divisão ela existe para garantir que os usuários não usem de forma incorreta o hardware, que, como eu falei anteriormente, tem um uso muito complicado. E se o uso é complicado, a chance do usuário fazer o uso errado de um hardware é muito grande. Com isso, o sistema operacional isola o hardware do usuário, não permitindo que o usuário acesse diretamente as funções técnicas, as funções binárias daquele hardware, ficando a cargo do sistema operacional realizar esse contato, né? Então, o sistema operacional ele fornece algumas interfaces mais fáceis de serem entendidas pelo usuário. Por exemplo, o usuário vai ter uma interface para exibir uma informação na tela do monitor, que é bem mais simples que toda a complexidade que um monitor tem que executar para exibir algo na tela, tá? Esses níveis de software, pessoal, intermediários que facilitam o uso de determinada aplicação são chamados de abstrações, tá? Então, o próprio sistema operacional é uma abstração que facilita o uso do hardware de um computador. Em muitos sistemas, pessoal, existem funções privilegiadas e críticas que, apesar disso, né, apesar de serem críticas, são executadas em modo usuário, como, por exemplo, a criação de usuários, a definição de senhas, tá? Mas isso acontece porque, embora seja uma coisa crítica, né, a questão de senha e permissões de uso do computador, o hardware ainda é algo mais crítico, tá? Então, geralmente, o hardware é manipulado em modo núcleo e essas questões de privilégio de usuário são manipuladas em modo usuário. Muito bem. Uma coisa interessante, pessoal, é que o modo núcleo ele é tão complexo que no Windows e no Linux, todos os dois têm cerca de 5 milhões de linhas de código em sua implementação. Finalmente, então, vamos agora aqui falar as duas principais funções de um sistema operacional, que era o objetivo da aula de hoje, né? Toda essa conversa nossa veio para chegarmos aqui nesse momento. Então, as duas principais funções são
Atuar como máquina estendida e gerenciar recursos. Atuar como máquina estendida significa que o sistema operacional vai proporcionar para usuários e para desenvolvedores de aplicativos uma interface mais fácil de mexer do que se eles fossem mexer diretamente com o hardware. Ele cria uma abstração, tornando mais fácil e mais rápido o uso do hardware. Para isso, o sistema operacional usa um outro tipo de abstração, que é o driver. Como os dispositivos de hardware, eles têm uma grande diversidade de fabricantes, né? Por exemplo, a placa de vídeo existem vários fabricantes, a placa de som e por assim em diante, para que o sistema operacional não fique codificando instruções para cada fabricante toda vez que um novo hardware é desenvolvido, o próprio fabricante desses hardwares disponibilizam uma camada de software chamada driver. O driver, ele conhece quais são as funções padrão do que o sistema operacional executa e fornece uma interface para esse sistema operacional acessar as funções do próprio dispositivo, tá? Então, toda vez que você vai instalar uma impressora, por exemplo, você instala o driver daquela impressora e o sistema operacional utiliza aquele driver para fazer todas as funcionalidades detalhadas daquela impressora. E nós, programadores, depois que o driver está instalado, a gente simplesmente manda imprimir, assim como o usuário do sistema operacional. Outra abstração que nós usamos frequentemente, tanto em celular como em tablet, em todos os tipos de computadores, é o arquivo. Tá? Então, os SOs disponibilizam essa abstração para usuários e programadores que utilizam discos, SSDs, pendrives. Os arquivos são a forma com que os programas e informações são armazenadas para o uso do computador. Tá? Então, pessoal, a função dos sistemas operacionais é criar boas abstrações, implementar e gerenciar objetos abstratos criados desse modo. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o que é máquina estendida. Como eu falei para vocês anteriormente, quanto mais próximo do hardware, mais difícil é programar. E assim existe essa nomenclatura, né? Mais baixo nível é uma linguagem de programação de acordo com a proximidade dos 0 e 1. E mais alto nível de acordo com a distância desses 0 e 1, né? Muito bem. Agora vamos falar da segunda funcionalidade do sistema operacional, que é atuar como gerenciador de recursos. Então, além de tornar mais fácil o uso do hardware, o sistema operacional ele também gerencia o uso desse hardware, ou seja, ele coordena qual o programa que vai acessar um determinado hardware, sem que o outro programa que também quer usar aquele hardware interfira no primeiro. Ele escalona o tempo de uso de um programa em um determinado hardware, o que dá dois conceitos diferentes, né? O sistema operacional gerencia os recursos no tempo e gerencia os recursos no espaço. Quando eu falo aqui de recursos, estou falando dos equipamentos de hardware do computador, né? Então, o sistema operacional decide, por exemplo, qual programa que vai ocupar a CPU num dado momento. Ele decide também, por exemplo, qual parcela da memória principal que vai estar ocupando um determinado programa. Qual parcela da memória principal vai estar ocupando outro programa. Qual parcela do disco vai estar ocupando uma determinada informação. Então, quem coordena toda essa divisão do espaço do equipamento que está sendo usado, quem coordena qual o tempo de uso desse hardware por um determinado programa é o sistema operacional. Se nós programadores tivéssemos que preocupar com isso, também ficaria ainda mais complexo a tarefa de desenvolver aplicativos. E graças ao sistema operacional, nós não precisamos preocupar com isso, tá? Então, pessoal, como vocês podem notar, o sistema operacional é uma coisa extremamente importante nos dias de hoje, né? E está presente em todos os computadores da atualidade. Então, pessoal, na aula de hoje era isso que eu tinha que passar para vocês. Isso é uma revisão. Aqui estão as referências utilizadas para a elaboração dessa aula. Vocês podem ver com calma, tá, pessoal? O slide que eu passei aqui nesse vídeo vai estar disponível para vocês no ambiente acadêmico, assim como uma lista de exercício. Aqueles alunos que já fizeram deverão reenviá-la. É a mesma lista de exercício que vocês fizeram no período anterior à pandemia, tá? Recomendo que vocês estudem, revisem, façam a revisão desses exercícios, peguem esse vídeo, acessem a parte que vocês tiverem dúvida e aqueles que tiverem dúvida ainda, usem o fórum que estará disponível logo após esse conteúdo para tirar suas dúvidas.
Lembro que mesmo aqueles que não tiverem dúvidas deverão participar do fórum para que eu lance presença para vocês. Então, são duas coisas que vocês devem levar aqui após esse vídeo. Vocês devem postar a lista de exercício, revisar a lista de exercício, postar a lista de exercício e deverão participar do fórum, tá? Tudo isso vai valer as 5 presenças da semana, tá bom? Então, conto com vocês para até o próximo vídeo. Bons estudos e tchau!